Bem-vindos e bem-vindas ao Relações Internacionais em Minutos, o espaço para a gente descomplicar o cenário global. Tudo de forma simples, fácil, direta. Olha, antes de mergulhar no tema de hoje, aquele pedido rápido, né? Se o nosso conteúdo ajuda, deixa o like, compartilha com quem se interessa e comenta. A sua opinião, sua dúvida, ajuda muito a gente a continuar. Já pararam para pensar que as grandes potências, elas não agem por acaso? Muitas guerras, muitas tensões que a gente vê por aí, segundo algumas análises, não são só por fronteira ou, sei lá, ideologia. Muitas vezes tem algo mais ali. Recursos, tecnologia, domínio econômico mesmo. E hoje a gente vai usar uma lente específica para olhar para isso. A teoria marxista nas relações internacionais. É uma visão crítica, sabe? Que tenta entender o imperialismo de hoje, o neocolonialismo, a exploração, como isso tudo move as peças no tabuleiro global. Vamos tentar entender essa perspectiva. Para a gente começar, qual que é a base dessa abordagem marxista nas relações internacionais? A ideia central é que o mundo não é um campo de jogo nivelado, certo? Exatamente. O ponto de partida é esse. O sistema internacional não é neutro. Ele é, por natureza, hierárquico, estruturado por relações de dominação, principalmente econômica. E, historicamente, ele foi moldado para beneficiar alguns países, o tal do centro, industrializados com capital, em detrimento de outros, a periferia. Certo. E tem vários pensadores que contribuíram para isso, né? Desde Lenin falando do imperialismo, Wallerstein com a teoria do sistema mundo, Rosa Luxemburgo e, mais recentemente, gente como Susan Strange, que focou no poder das finanças, ou Robert Cox, que mostrou como as estruturas servem a interesses bem específicos. A ideia é que as regras do jogo, elas perpetuam essa desigualdade. E aí entra um conceito que parece chave, o imperialismo moderno. Pelo que eu entendi, não é mais aquela coisa de ir lá e ocupar militarmente, né? Como que ele funciona hoje, segundo essa visão? Isso, a forma mudou, mas a essência da dominação continua, segundo essa teoria. O imperialismo moderno age de formas mais, digamos, sutis. Tipo como? Controle financeiro, por exemplo, dívida externa, investimentos que vêm com condições, dependência tecnológica também. Muitos países precisam importar máquinas, software, conhecimento essencial. Entendi. E o controle da cadeia produtiva global, né? Quem produz o quê? Geralmente a periferia fica com a parte de menor valor agregado. A lógica, como uma fonte colocou bem direto, é quem manda lucra, quem obedece fornece. Fornece o quê? Matéria-prima, mão de obra barata? Exato. Ou acesso a mercados consumidores também. É uma relação desigual por definição. E para a gente entender melhor essa dinâmica, a teoria divide o mundo basicamente em duas grandes áreas. Interdependentes, sim, mas hierarquizadas. O centro e a periferia. Tá, explica um pouco mais. O que define cada uma? Claro. O centro são os países que se industrializaram primeiro, historicamente. Eles concentram o capital, a tecnologia de ponta, a produção mais sofisticada, de maior valor. Ok. E eles não só produzem, mas também financiam e investem no resto do mundo. Muitas vezes são eles que definem as regras do jogo, do comércio, do investimento. Pensa, sei lá, América do Norte, Europa Ocidental, Japão, esses atores. E a periferia? A periferia já são aqueles países cuja economia, historicamente, se especializou em exportar matéria-prima, produtos agrícolas ou bens com um baixo valor agregado. Eles dependem muito do financiamento que vem do centro, da tecnologia deles, até dos mercados consumidores de lá. O que gera menos autonomia, imagino. Exatamente. Menos autonomia econômica e, consequentemente, política. Muitos países da América Latina, a África, a Ásia, se encaixam nessa descrição histórica. E tem a semiperiferia também, né? Uma categoria intermediária. Mas o eixo principal da análise é essa relação centro-periferia. Isso ajuda a gente a entender uma coisa que sempre me intrigou. Por que tantos países do chamado Sul Global, mesmo depois da independência política, parecem continuar numa situação de dependência econômica? A teoria diria que a independência política não bastou. É exatamente esse o argumento. A independência formal no papel não mudou a estrutura fundamental de como esses países estavam inseridos na divisão internacional do trabalho, que foi herdada lá do colonialismo.
As estruturas econômicas continuaram as mesmas, basicamente. Isso. As estruturas que facilitavam a extração de riqueza continuaram lá, só que agora elas operam por outros meios: mercado, dívida, comércio desigual, não mais pela administração colonial direta. E por que é tão difícil para esses países saírem desse ciclo? É falta de vontade política interna ou a estrutura externa é, forte demais? Olha, a perspectiva marxista coloca muito peso na estrutura externa. A própria arquitetura da ordem econômica global, FMI, Banco Mundial, OMC, regras comerciais, propriedade intelectual, tudo isso teria sido desenhado, ou pelo menos evoluiu, de um jeito que reforça essa divisão. Então, para mudar isso, não basta só reforma interna. Precisa contestar as regras do jogo global. E claro, quem se beneficia do jeito que as coisas estão, resiste, né? É um sistema que tende a se manter. E é aqui que a análise fica bem palpável, né? Quando ela olha para conflitos recentes, as fontes que a gente viu usam essa lente para dizer que, por trás do discurso de democracia, de segurança, muitas vezes, tem um interesse econômico bem claro. Que exemplos eles dão? Sim, a ideia é procurar a lógica econômica por baixo do tapete geopolítico. Por exemplo, a Guerra do Iraque. Por essa ótica, não foi primariamente pela democracia, mas sim pelo controle do petróleo. Um recurso estratégico-chave. Exato. Ou a presença crescente da China na África, vista como uma estratégia para garantir acesso a minerais essenciais para a indústria chinesa. Faz sentido. E até o conflito na Ucrânia, segundo essa visão, tem uma dimensão econômica crucial. Controle de terras férteis para grãos, recursos minerais importantes. Isso vai além da questão geopolítica ou territorial pura e simples. E no dia a dia, como essa dominação econômica aparece, fora dos conflitos armados? Falou-se muito em neocolonialismo. O que significa isso nesse contexto? Neocolonialismo é justamente isso, uma forma de controle que não precisa de ocupação militar. É uma dominação que acontece por meios econômicos, financeiros, tecnológicos. Como assim? Pode ser por dívidas externas gigantescas que obrigam o país a seguir políticas ditadas de fora, pelos credores, ou pela dependência tecnológica. Setores vitais da economia não rodam sem importar máquinas, software do centro. Entendi. Ou pelo controle das cadeias de suprimentos globais. Isso deixa os países muito vulneráveis, né? Se o fornecimento de comida, energia ou peças essenciais for cortado ou pressionado... É um controle mais indireto, mas talvez até mais eficiente. O movimento de um país sem precisar colocar uma bandeira lá. As decisões importantes sobre a economia de um país periférico podem, na prática, estar sendo moldadas por interesses que estão nos centros financeiros globais. E nesse quadro, as grandes instituições financeiras, sabe, FMI, Banco Mundial e a OMC também, elas foram criadas lá na pós-guerra, né, com o discurso de promover estabilidade e desenvolvimento. Sim, essa era a ideia original, pelo menos. Pois é. Mas para essa corrente de pensamento, as instituições são vistas com muita desconfiança. A crítica é que, apesar do discurso bonito, elas acabam funcionando como pilares que sustentam essa mesma estrutura de exploração, de hierarquia global. Elas legitimam o sistema. As fontes que a gente viu falam de impactos bem ruins ligados às políticas que essas instituições impuseram, principalmente ali nos anos 80, 90. Usam até a palavra desastrosos. Que políticas eram essas e por que tanta crítica? A gente está falando principalmente daqueles programas de ajuste estrutural. Geralmente eram a condição para liberar empréstimos para países superendividados. Ah, sim. Lembro disso. E o pacote vinha com exigências pesadas, né? Cortes drásticos em gastos sociais, saúde, educação. Privatização de empresas estatais, às vezes lucrativas, estratégicas, e uma abertura comercial e financeira muito rápida, sem muita proteção. E qual foi o resultado, segundo a crítica? Bom, a crítica, baseada no que aconteceu em muitos países da América Latina, África, Ásia, é que essas medidas geraram crises sociais enormes, aumentaram a desigualdade e, pior, minaram a capacidade produtiva local, acabaram aprofundando a dependência em vez de promover um desenvolvimento de verdade autônomo. Então, a crítica de fundo é que as regras e as condições não são neutras.
Elas já vêm com a visão de mundo e os interesses dos países mais poderosos que mandam nessas instituições. Elas servem para manter tudo como está. Exatamente. A análise marxista bate muito nessa tecla. As regras do jogo econômico global não são só técnicas neutras, elas são políticas, elas refletem poder. Foram criadas, na maioria, pelos países que já estavam no topo. Então é natural que elas tendam a favorecer a manutenção dessa estrutura. Fica mais difícil para a periferia tentar um caminho diferente. Um modelo de desenvolvimento que desafie essa ordem, ou que priorize o interesse nacional acima do capital internacional. É interessante ver como essa dinâmica de dependência vai mudando de cara, né? Se antes o foco era muito em matéria-prima, produto manufaturado, agora as fontes apontam para uma nova fronteira, a dependência digital. Como que isso se encaixa na análise? Essa é uma atualização importantíssima da teoria, né? Hoje em dia, ter o controle sobre dados, sobre algoritmos, sobre a infraestrutura digital, isso virou uma fonte de poder gigantesca, econômico e político. As Big Techs, né? Exato. As gigantes da tecnologia, que estão concentradas lá nos países do centro, na maioria, elas dominam não só a comunicação, a informação, rede social, busca na internet, mas também infraestruturas críticas. Tipo o quê? Computação em nuvem, sistema de pagamento digital, plataformas de comércio eletrônico, até rede de satélite. Esse controle dá um poder imenso para elas, inclusive a capacidade de influenciar a opinião pública, eleições, a economia de outros países. Nossa, e isso levanta a questão da tal soberania digital. Parece que a briga histórica por território, por economia, agora ganhou essa camada digital. Perder o controle dos próprios dados, da infraestrutura, seria uma nova forma de ser dominado. Sem dúvida nenhuma. A soberania digital, que é a capacidade de um país, de uma comunidade, de controlar seu próprio ambiente digital, dados, software, infraestrutura, é vista como um campo de batalha central no século XXI. Por quê? Qual o risco? O risco é que a dependência excessiva de plataformas e tecnologias estrangeiras cria vulnerabilidades enormes, econômicas, políticas e de segurança. Isso limita a capacidade do país de definir seu próprio futuro digital e, por tabela, seu desenvolvimento como um todo. Então, a crítica marxista se adapta. Argumenta que controlar os meios de produção e circulação da informação agora é a chave do poder. Não adianta só controlar o petróleo, tem que controlar os dados, os algoritmos, a nuvem. Precisamente, a análise se expande. Agora inclui o controle sobre os meios de produção informacional. Quem controla o Big Data, os algoritmos que interpretam esses dados e geram valor, as redes por onde tudo isso circula e a infraestrutura de nuvem onde fica armazenado, essa pessoa, ou esse país, ou essa empresa tem uma alavanca poderosíssima sobre todo o sistema. Uma forma de dominação talvez mais sutil ainda. Potencialmente mais profunda, sim. Pode intensificar ainda mais a divisão entre um centro que controla a tecnologia e a informação e uma periferia que fica cada vez mais dependente desses sistemas para tudo. Ok, reconhecendo a força dessa análise, qual seria o grande trunfo dela para quem quer entender o mundo hoje? Essa capacidade de ir além do discurso oficial e focar no dinheiro, nos interesses econômicos? Eu diria que sim. A grande contribuição, mesmo para quem não concorda com tudo, é essa insistência em puxar o véu, sabe? Revelar as estruturas econômicas de poder, os interesses materiais que muitas vezes estão escondidos por trás das decisões políticas, dos discursos de cooperação, segurança, valores. Aquela pergunta clássica, né? Quem ganha com isso? Exatamente. Cui bono? Quem se beneficia com essa política, com esse acordo, com esse conflito? Isso traz uma dimensão crítica que é fundamental. Por outro lado, toda teoria tem seus limites, seus pontos cegos, né? Quais são as críticas que geralmente fazem a essa abordagem marxista nas relações internacionais? Uma crítica bem comum é o risco do chamado determinismo econômico, ou seja, a tendência de reduzir tudo, absolutamente tudo, a fatores econômicos. Isso pode fazer a gente subestimar a autonomia que os estados têm e a importância de outros fatores. Que tipo de fatores?
Identidade nacional, cultura, religião, ideologias que não são puramente econômicas, rivalidades geopolíticas históricas. Tudo isso também pesa muito nas decisões e talvez não dê para explicar só pela luta de classes ou pela exploração econômica. Faz sentido. Nem toda guerra é só por lucro, né? Nem toda aliança é só cálculo econômico. Tem paixão nacional, tem ressentimento histórico, tem busca por prestígio, por segurança, coisas que têm uma dinâmica própria. A realidade é complexa demais para uma chave só. Concordo plenamente. A realidade é multifacetada. Nenhuma teoria sozinha vai dar conta de explicar tudo. Mas, veja bem, a persistência da análise marxista vem justamente daí. Ela chama atenção para uma dimensão econômica, a dos interesses materiais, a das relações de poder estruturais, que muitas vezes é deixada de lado ou minimizada em outras abordagens. Ela serve como um contraponto, então. Exato, um contraponto necessário. Um lembrete constante para a gente investigar as bases materiais e as relações de poder que sustentam a ordem mundial, ou a desordem, né? Bom, resumindo então nossa conversa de hoje. A gente viu que essa perspectiva marxista, mesmo não sendo nova, ainda oferece ferramentas bem úteis para entender as desigualdades que não acabam, as relações de dependência e toda essa dinâmica complexa de poder no mundo. Ela desafia a gente a questionar se as instituições, as regras internacionais são realmente neutras, como dizem. E para a gente continuar pensando nisso, fica uma pergunta aqui inspirada na nossa análise. Depois de ouvir essa visão mais crítica, como será que quem nos ouve percebe o mundo? Essa divisão entre um centro que explora e uma periferia que é explorada. Isso ainda faz sentido para descrever a realidade de hoje? Ou será que as coisas ficaram tão complexas, tão misturadas, que essa divisão já não explica mais tudo? Ótima pergunta. A gente quer muito saber o que o pessoal pensa. Deixa o comentário aqui embaixo, compartilha sua reflexão e, claro, se essa conversa trouxe algo novo para você, não esquece de curtir e compartilhar o vídeo. Ajuda demais o nosso trabalho e fiquem ligados. Na nossa próxima conversa, a gente vai virar a chave completamente. Vamos explorar outra teoria fundamental das relações internacionais, o neorrealismo. Aí a gente vai falar de sistema internacional anárquico, da busca dos estados por segurança, do equilíbrio de poder, outra visão bem diferente para entender a política mundial. Muito obrigado pela companhia e até o próximo Relações Internacionais em Minutos.